Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Por favor, abra na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, vamos ler o versículo 18. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18. Eu acredito que todo mundo aqui trouxe a palavra de Deus, mas se eventualmente tiver alguém do teu lado, sem a palavra, sem o Evangelho, sem o Novo Testamento, mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela e mostre aonde nós vamos ler. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18. Já acharam? Está escrito assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Amém? Eu vou ler de novo. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Agora eu leio, e gostaria que cada pessoa que está comigo aqui no Avala São Paulo, que repetisse em seguida. Vamos lá. Filhinhos. Bem alto. Filhinhos. Só quem é filhinho. Filhinhos. É já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Por onde conhecemos que é já a última hora. Por onde conhecemos que é já a última hora. Amém? Quem acredita na palavra de Deus? Levante as mãos assim. Você crê? Então desocupe as tuas mãos e faça o possível e impossível para dar a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. Enquanto os tambores do carnaval estão rufando por aí, dê uma salva de palmas para Jesus que chame até a atenção do céu. Vamos aplaudir, aplaudir, aplaudir. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Isso, continua. Vai por tua conta, vai aplaudindo e dando glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, nós queremos que o Senhor receba este louvor sobre cada vida que te glorifica, sobre cada vida que te exalta. Derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir o Senhor falar. Vem agora com teu Espírito Santo, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. O pregador não precisa aparecer, apareça o Senhor agora. Venha, Pai, fale agora com cada vida aqui presente. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar. O apóstolo João foi o primeiro discípulo de Jesus Cristo, juntamente com André. O apóstolo João, a princípio, não seguia Jesus Cristo. Ele seguia um homem impressionante, barbudo, cabeludo, que usava uma roupa feita de pele de camelo e que usava um cinto de couro bem largo. E este homem estranho se alimentava de gafanhotos e mel silvestres.
e começou a fazer uma coisa inédita em Israel. Ele imergia as pessoas nas águas, num ritual de purificação que ia muito além da simples lavagem das mãos e dos pés a que os judeus estavam acostumados. O jovem João seguia João Batista a princípio. O jovem João achava até que João Batista era aquele profeta anunciado por Moisés. Por isso que João ficou muito intrigado quando ele ouviu João Batista dizer: eu não sou mais do que uma voz. Eu estou batizando vocês com água. Eu estou preparando o caminho para outra pessoa que virá depois de mim, que é tão impressionante, tão poderosa, que eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália e levar as suas alparcas. João ficou decepcionado, porque ele imaginava que João Batista poderia até ser o Cristo. Poderia ser o Cristo. Aliás, em todo Israel ficavam se perguntando: será que ele é o Cristo, o Messias, o ungido, aquele que nós estamos esperando? E João disse: eu não sou. Aquela foi a primeira experiência de João, o jovem João, para tomar cuidado, para não se iludir, para não ficar imaginando coisas, para não achar que o Cristo é uma pessoa quando aquela pessoa não é o Cristo. O jovem João teve que rever suas ideias. E ele continuou grudado em João Batista, até que um dia ele viu o seu mestre quase eufórico apontando para um jovem que ele havia acabado de batizar e dizendo: é ele! Ele é aquele que eu disse que existia antes de mim, porque ele sempre existiu. Ele é aquele que eu disse que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Eu vi, o Espírito de Deus desceu sobre ele. Eu estou dando testemunho que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando o jovem João ouviu isso, ele mudou de mestre na hora. Mudou de religião na hora. Mudou de ideia na hora. A princípio começou a seguir Jesus de longe. E o próprio João conta que Jesus, vendo que estava sendo seguido por ele e por André, virou-se para trás e disse: o que vocês estão buscando? E André perguntou: onde é que o senhor mora? E Jesus respondeu: vem e vê. E eles foram e ficaram com Jesus. João foi o primeiro discípulo de Jesus. E vai acompanhar o mestre durante 3 anos e meio, registrando todos os fatos, memorizando suas palavras, sendo testemunha das suas agonias e glórias. João vai estar perto de Jesus, inclusive juntamente com Tiago e Pedro. Esse João será chamado para os eventos mais particulares com Jesus Cristo. Os casos mais especiais que Jesus operou, ele chamava Pedro, Tiago e João. E João, ele vai ver a diferença que há entre o verdadeiro Cristo e o falso Cristo. Quando João escreveu esta carta que nós acabamos de ler, ele já estava velho. Devia ter aproximadamente uns 90 anos de idade, ou quem sabe até um pouquinho mais. E João, mesmo velho, ele continuava conferindo os sinais, porque ele se lembrava de um certo dia em que ele com os demais apóstolos cercaram Jesus e perguntaram: quais serão os sinais do fim do mundo? Conte-nos, quando será? João, mesmo velho, continuava lembrando dos sinais que Jesus Cristo havia relacionado. Sinais
que iriam anteceder a sua volta. João sabia que antes de Jesus Cristo voltar, uma série de desgraças iriam acontecer na terra. O comportamento humano iria mudar radicalmente. A falta de fé, descrença, apostasia, a falta de amor, o esfriamento de amor. João tinha tudo isso na memória. Então João estava sempre ligado para perceber os sinais e detectar o momento da volta de Jesus Cristo. Quando João escreveu esse trecho da carta que nós lemos, ele estava curioso sobre o falso Cristo, sobre os falsos profetas que viriam, porque Jesus disse: olha, quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, não se assustem não. É necessário que tudo isso aconteça. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, sinais espantosos nos céus, e na terra, perplexidade das nações por causa do bramido das ondas do mar. E surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então João sabia que o sinal do falso Cristo, do anticristo e daqueles que se opõem a Cristo, que aquilo iria se cumprir. E ele já detectava, naquela ocasião, sinais claros de que o anticristo estava se apossando da terra. Aqui ele diz: conhecemos que é já a última hora. Considerando que ele escreveu esta carta mais ou menos no ano 90 da era cristã, e se naquela época ele já estava vendo que era a última hora, que momento da história da humanidade eu e você estamos vivendo agora? Já não é mais a última hora, é o último minuto. Nós estamos no final deste tempo, o tempo da graça. Eu quero comentar rapidamente com você, até para te despertar, e até para te relembrar, porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas se esquecem rapidamente de tudo. Eu quero te lembrar que no finalzinho de 2004, aquele sinal que traria perplexidade para a humanidade por causa do bramido das ondas do mar, aquele sinal se cumpriu de uma maneira drástica, bem clara, quando houve a onda gigante e aquela parte do mundo contemplou impotente milhares e milhares de cadáveres boiando nas águas. Quando chegaram a 275 mil mortos, pararam de contar. Vamos enterrar porque estão apodrecendo ao ar livre. Não dá mais para contar defunto não. Fotografe em terra, põe um chip aí para depois a gente localizar. 275 mil mortos. A conta é muito maior. Um ano depois, um furacão entrou em New Orleans e arrasou aquela cidade que parecia tão firme, tão sólida. E o mundo também contemplou estarrecido que o bramido das águas havia se iniciado no Golfo Pérsico, no Golfo do México, melhor dizendo, no Golfo do México, e aquele furacão Katrina arrasou a cidade de New Orleans, e dezenas de cadáveres ficaram boiando nas águas fétidas do rio Mississippi. Ainda hoje, a cidade não pôde ser reconstruída. Foi algo tão devastador que a nação mais rica da terra, acostumada a socorrer os outros países, pela primeira vez, os Estados Unidos da América pediu ajuda humanitária à Europa e aceitou doações, tamanha tragédia que teve que enfrentar. Foi a impotência da potência
diante dos sinais que Jesus Cristo profetizou. Estou apenas te lembrando, as tragédias estão aí acontecendo diariamente. O tsunami foi algo tão inédito que cientistas americanos do laboratório de propulsão da NASA, eles registraram que o planeta Terra saiu 2,5 centímetros do seu eixo e a rotação do planeta foi alterada de maneira permanente por causa do deslocamento da massa terrestre. Abra o jornal, ligue o noticiário, assista os jornais na TV, ouça no rádio, e não passa um só dia, em que esses sinais não estejam se cumprindo diante dos nossos olhos. Tudo está aí, para quem quiser conferir. Tudo que Jesus disse que iria acontecer está aí. As guerras e os rumores de guerra o tempo todo. E agora nós estamos prestes a assistir nesse planeta uma guerra que ainda não existiu, mas que já está em pleno andamento, desde que terroristas muçulmanos sequestraram aviões e lançaram contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Os sequestradores, que até sabiam pilotar aquelas máquinas maravilhosas, eles acreditavam piamente que estavam morrendo por Alá, por Deus, e que eles estavam prestando um serviço para Deus. Pode parecer estranho isso, mas a Terceira Guerra Mundial não vai ter veteranos. A Terceira Guerra Mundial vai ser totalmente diferente das outras duas, porque vai ser uma guerra totalmente espiritual. Uma guerra que o mundo nunca viu. E vai ser muito difícil, vai ser muito duro lutar contra guerreiros que acreditam piamente que morrer matando pessoas, ainda que sejam inocentes, é prestar um serviço para Deus, para Alá, e que eles fazendo isso, estão indo direto para o paraíso. Porque quando você luta contra um guerreiro com as mesmas armas e com a mesma ideologia, é possível haver um vencedor. Mas como vai haver vencedor numa guerra em que a morte acaba sendo o privilégio? Se os inimigos acreditam que morrendo, nos matando, eles vão direto para o paraíso. Uma guerra com inimigos que você nunca imaginou que pudessem existir. Eu tenho aqui uma página do jornal Estado de São Paulo, falando sobre o Oriente Médio. O sonho de ser um homem-bomba. Eu vou ler alguns trechos dessa matéria para você. Você precisa entender o que está acontecendo no mundo agora. Diz o seguinte: Jihad Abu Dayad, 41 anos. E olha só, deixa eu mostrar isso daqui. Esse homem tem 41 anos. Parece que já tem 80. Só tem 41 anos. É um homem que não aparenta a idade que tem. Cabelos grisalhos, rosto marcado por rugas precoces. Abu Dayad parece um ancião. 41 anos, parece um ancião. A voz está cansada e o tronco curvado. Dono de uma loja de autopeças no centro de Gaza, ele não esconde de ninguém quem é. É o pai de Muhammad Jihad Abu Dayad, que aos 18 anos ingressou no Hamas com apoio do pai para virar homem-bomba.
Ele é o pai de um jovem de 18 anos chamado Muhammad, que teve o apoio do pai para virar homem-bomba. Um trecho da matéria diz assim: na loja de autopeças, o retrato de Muhammad está pendurado em um armário como se fosse a imagem de um santo. Ali ele é cultuado pela família e reverenciado por quem chega à loja. Muito mais impressionante é o DVD com toda a ação de Muhammad contra o posto de Eris. Está tudo gravado do começo ao fim e foi exibido a reportagem do Estado por Abu Daya e seu filho Hamed. No dia do ataque, 6 de março de 2004, Muhammad acordou sem demonstrar nada de anormal, segundo seu pai. Ele já tinha percebido que o filho decidira se matar, levando junto os israelenses que encontrasse pela frente. Abu Daya conta que nos dias que antecederam o ataque, o filho queria saber e conhecer todos os detalhes do paraíso. Foi aí que ele percebeu que Muhammad havia entrado para o exército de homens-bomba do Hamas. Abu Daya, o pai, conta que até tentou dissuadi-lo sem êxito. Muhammad já sonhava com as virgens que encontraria do outro lado. Aí abre aspas, o pai falando: não foi surpresa para mim, pois ele estava falando muito do paraíso. Vai entendendo a cabeça, vai entendendo a motivação. O pai percebeu que alguma coisa estava estranha com o filho. Lhe perguntava muito sobre o paraíso, como que era o paraíso. Ficou fazendo muitas perguntas. O pai percebeu que ele já tinha decidido se matar, levando vários israelenses com ele. E ele já esperava que assim que se detonasse, iria para o paraíso e teria muitas virgens esperando por ele do outro lado. O repórter perguntou: mas e se ele tivesse pedido sua autorização? O pai respondeu: essa é uma resposta delicada. A matéria continua dizendo assim: as imagens revelam que quando entrou no jipe do Hamas, que teria de dirigir até a fronteira, Muhammad estava contente como no dia do aniversário. Estava contente. Ele não entrou no jipe que o levaria para a morte, triste, abatido. Ele entrou alegre, feliz, como no dia do seu aniversário. Pior ainda, diz a matéria, pelas imagens que o jornalista assistiu, não é? Porque foi tudo filmado. Pelas imagens pode-se dizer que ele parecia um noivo no dia do casamento, mesmo sabendo que estava prestes a desposar a morte. Ele sorri para a câmera de forma suave, quase terna. Sua expressão não tem raiva nem medo. Na verdade, não tem sentido alguém se preparar para matar e morrer com tamanha alegria. Jornalista que assistiu o vídeo diz assim: ele mostra os explosivos e ainda aponta para o botão detonador. Lembra, olhando para a câmera, como se estivesse falando com amigos que tem de apertar aquele botão para chegar ao paraíso. Ele parece realmente convencido de que o paraíso o espera. Matéria diz: depois, segue em direção de Eris, passa por uma chuva de tiros de metralhadora e explode o carro em cima dos policiais palestinos da fronteira. O autor da filmagem acompanha tudo e após a explosão aplaude. É uma cena de guerra infernal, desesperadora, com tiros, gritos e explosões. A cada cena mostrada no computador da loja, pai e filho ficando mais orgulhosos de Muhammad. O jornalista está pasmo. Ele assiste o vídeo que o pai mostra do filho, o homem-bomba, acompanhado de outro filho, e o orgulho vai aumentando. Olha meu filho, olha meu filho. Pai orgulhoso.
Esse pai diz: sinto falta dele, mas não sofro, porque tenho certeza de que ele está no paraíso. É isso que está acontecendo agora. O mundo está desse jeito. Só na Europa tem 15 milhões de muçulmanos infiltrados na população. No mundo todo há 1 bilhão e 300 milhões de muçulmanos que acreditam que, se explodir matando outras pessoas, sejam judeus ou cristãos, eles estarão indo direto para o paraíso. O jornalista que foi lá fazer esta matéria, que assistiu esse vídeo, que conversou com esse pai, ele escreveu o seguinte: o mais chocante é que os outros 4 filhos de Abu Daia, 3 rapazes e uma menina, de idades que variam entre 10 e 23 anos, estão todos orgulhosos do irmão, pelo menos um deles. Hamed Jihad Abu Daia, de 20 anos, compartilha da mesma aspiração de Muhammad: explodir-se para alcançar o paraíso. E o pai pôs o destino dos filhos nas mãos de Alá. E olha o que esse pai diz, preste atenção: nós, muçulmanos, sacrificamos a nós mesmos, nossas vidas, nossos filhos, nosso dinheiro em favor de Alá. Quando eu li essa frase, eu senti vergonha de mim mesmo. E eu vou reler esta frase. Porque os cristãos de hoje não são adversários para os muçulmanos. Eu vou reler esta frase. Este pai que já tem um filho de 20 anos e o sonho desse filho é se explodir também. Olha o que este pai crê, diz, pratica. E esta é a fé dos muçulmanos. Olha o que ele diz: nós, muçulmanos, sacrificamos a nós mesmos, nossas vidas, nossos filhos, nosso dinheiro em favor de Alá. Quando a gente vê que os evangélicos e os cristãos, até para patrocinar a obra de Deus, não estão querendo sacrificar mais nada, nem dar nada, nem tem mais tempo de ir na igreja. Quando a gente vê o esfriamento de fé aumentando, quando a gente vê o número de desviados se multiplicando, quando a gente vê as igrejas se tornando clubes, ambientes seculares, lugares de festas, quando a gente vê que as igrejas estão se transformando em ambientes que só pregam prosperidade e o bem-estar desta vida, quando a gente vê que os cristãos estão se distanciando do ensinamento de Cristo, nós precisamos ter medo de inimigos que pensam desse jeito, porque eles, os muçulmanos, nós muçulmanos, sacrificamos a nós mesmos, sacrificamos nossas vidas, sacrificamos nossos filhos, sacrificamos nosso dinheiro em favor de Alá. Milhões e milhões de muçulmanos no mundo inteiro estão dispostos a isso. Quando você pensa na figura do anticristo, o que você imagina? Uma pessoa. E você ainda não atinou que o anticristo, essa figura que já está sendo até um tanto mitológica, que poderá até ser um personagem muito famoso, você ainda não atinou que o anticristo é tudo aquilo que é anticristo. Tudo aquilo que for anti a fé cristã, tudo aquilo que for contrário ao ensinamento de Cristo, tudo isso é anticristo. No ano 600 da era cristã, Maomé disse que um anjo apareceu para ele e ditou o Alcorão. E um dos trechos que Maomé escreveu no Alcorão
Está escrito que Jesus Cristo não morreu na cruz, ele só desmaiou. Que depois ele acordou na sepultura, visitou os discípulos, fugiu para a Índia, para uma localidade chamada Caxemira, ali se casou e morreu aos 120 anos de idade, e dá até o endereço onde Jesus estaria sepultado. Isso é ser anticristo. E 1,3 bilhão acreditam nisso. Várias religiões, inclusive que se dizem de Deus, pregam coisas parecidas no mundo todo. Isso é ser anticristo. Filmes, produções, peças de teatro, livros que tentam desmoralizar Jesus, isso é anticristo. Dizer que Jesus Cristo teve muitos filhos com Maria Madalena, ou dizer que Jesus Cristo era gay, coisas desse tipo. E tem gente que acredita. Os ensinamentos de Cristo não estão mais sendo levados em consideração com o mesmo valor que precisavam ser encarados pelo povo cristão. Porque esse povo cristão que hoje está na face da terra não tem condição de enfrentar um inimigo que, por Alá, ele se mata, manda os filhos se matarem, gasta todo o seu dinheiro para patrocinar atentados terroristas e morte, e eles estão crentes que fazendo isso vão direto para o paraíso. Você deve ter acompanhado pelo noticiário que em vários países do mundo, inclusive na Europa, os muçulmanos estão fazendo protestos contra caricaturas que foram feitas em um jornal da Dinamarca a respeito do profeta Maomé. Isso é notícia no mundo inteiro. Dezenas já morreram. Eles vão protestar e eles se matam. Eles vão protestar e eles morrem. Mas eles não estão preocupados, porque morrer protestando contra a blasfêmia que o jornal da Dinamarca fez, para eles entrar no paraíso. Não pense que eles ficam tristes, não. Se reunirem ali 50 mil muçulmanos e 10 morrerem pisoteados no meio do protesto, eles não ficam tristes, porque esses 10 morreram pisoteados defendendo a fé de Alá e foram direto para o paraíso onde tem virgens esperando. Como é que começou essa confusão? E por que na Dinamarca? Já você vai entender por que na Dinamarca. A Dinamarca é um país que tem 5 milhões de habitantes. Metade da população só da cidade de São Paulo. É um paizinho pequenininho, me desculpe se tem dinamarquês me ouvindo, mas é um paizinho de nada. 5 milhões de habitantes no país inteiro. Um país pequenininho. Mas por que naquele país pequenininho que começou isso? Veja só, um escritor de livros, ele foi até o jornal e disse: eu escrevi um livro sobre Maomé, mas eu não encontro ilustradores que se atrevam a fazer alguns desenhos sobre o profeta. O jornal, então, abriu um concurso e convidou desenhistas que mandassem desenhos para a redação. E dezenas de desenhos foram enviados. E alguns em forma de caricatura. A revista Veja chegou até a publicar esses desenhos. Desenhos que você olha e você diz: não vejo nada demais. Mas para eles foi uma agressão à fé. E eles morrem por causa disso. Você sabia que no Islã, onde tem muito terremoto, no Irã, no Iraque, naqueles países, no Afeganistão, quando a ONU vai socorrer as vítimas, não pode ir com ambulâncias da Cruz Vermelha, que eles não admitem a cruz ali? As ambulâncias da Cruz Vermelha têm que tirar a cruz e colocar uma lua crescente, que é o símbolo do Islã. Eles não suportam nem o desenho da cruz. Agora, começaram essas mortes em protesto por causa das caricaturas e dos desenhos sobre o profeta. Isso na Dinamarca.
Os produtos da Dinamarca estão sendo boicotados, as embaixadas estão sendo agredidas, países da Europa que apoiaram a Dinamarca estão sendo agredidos, pessoas estão morrendo, prédios estão sendo incendiados. Mas por que na Dinamarca? Eu quero te mostrar o porquê aqui com essa matéria na revista Veja, número 1942. Repare o desenho da bandeira da Dinamarca. A bandeira da Dinamarca, um país de apenas 5 milhões de habitantes. É a única bandeira no mundo feita com a cor vermelha e uma cruz branca. Nenhum outro país do mundo tem uma bandeira assim. Nós sabemos que o motivo aqui é emblemático. Porque a Dinamarca não está nem aí também. Dos 5 milhões de habitantes da Dinamarca, 98% não vai em igreja nenhuma. Não ligam para Deus nem para Cristo. Mas é o único país do mundo que tem essa bandeira. Uma cruz sobre um fundo vermelho. E essa bandeira está aqui, ó. Desenharam um pé sobre ela, tá vendo? Mostrando que está sendo pisada. A cruz de Cristo. O sangue de Cristo. Eles querem morrer. Eles querem matar e ir para o paraíso. Bandeira da Dinamarca sendo queimada. Não estou defendendo a Dinamarca, não. Estou mostrando a simbologia do que está acontecendo hoje no mundo, porque tudo é simbólico. Tudo é emblemático. Tudo é apenas indicação. Assim como Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, também veja. Olhe só, uma bandeira da Dinamarca. Uma mulher andando por cima, usando de tapete. Esse é o gesto mais ofensivo que existe no Islã. Eu estou te mostrando essas coisas. Poderia mostrar muito mais. Mas o que você está enxergando aqui? Que tudo está em andamento. Todas as tragédias estão em andamento. Todas as desgraças estão em andamento. E essa guerra inédita está em pleno curso. Eu nunca me esqueço que uma vez eu fui para Jerusalém. E a cidade está dividida em 3 partes. Uma parte os judeus controlam, outra parte os árabes controlam, outra parte os cristãos controlam. E eu estava na parte árabe, com um grupo de 50 pessoas, e eu abri a Bíblia. Só abri a Bíblia naquela parte árabe. Quase apanhei. Só porque abri a Bíblia lá. Eram árabes gritando, mandando eu fechar a Bíblia. Eu não fechei, lógico. Não sou árabe, não sou judeu. Continuei fazendo trabalho, mas eles gritavam muito. Gritavam muito. No Egito, para entrar numa igreja cristã, tinha guardas na porta, porque aquela igreja é apedrejada. Eles são anticristo. Eles não suportam Cristo. Eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, que morreu para salvar toda a humanidade, inclusive os árabes. Jesus disse que tudo isso iria acontecer e está em pleno andamento. Eu não quero que você ouça esta mensagem e fique achando que é motivo de muita preocupação. É só para você ficar atento. Essa mensagem que você está ouvindo é só para você abrir os olhos. Há um motivo especial pelo qual você deve ouvir esta mensagem e não ficar triste. Em Lucas capítulo 21, versículo 28, Jesus Cristo profetizando, falando dos sinais, ele disse: ora, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, exultai-vos, alegrai-vos, olhai para o céu, porque está próxima a vossa redenção. Enquanto o mundo está pegando fogo,
Nós estamos olhando para o céu, porque a qualquer momento as trombetas vão soar, e aquele que tem que vir, virá, e não tardará. Desde já é a última hora e o último minuto. A qualquer momento, igreja, a qualquer momento, vai começar o arrebatamento. É lógico que vai aparecer aí um líder mundial que vai dizer para os judeus: não briguem com os árabes. Vai aparecer também esse líder que vai convencer os árabes: não briguem mais com os judeus, nem com os cristãos. Esse negócio de querer matar os judeus no sábado e os cristãos no domingo, não, isso não é bom não. Vamos fazer a paz. É lógico que esse líder que vai fazer esse acordo de paz está para surgir. Vai ser bem sucedido. É o anticristo. Personificado numa pessoa. Foi como naquela hora que Jesus Cristo deu o bocado molhado para Judas Iscariotes. O Evangelho diz que Satanás entrou nele e Jesus disse: agora é a hora e o poder das trevas. É lógico que uma hora Satanás encarnou em Judas Iscariotes. É lógico que uma hora o espírito do anticristo vai encarnar num líder mundial. Mas quando todas essas coisas acontecerem, nós já estaremos glorificando o Senhor Jesus lá nas nuvens dos céus. Nós não estaremos mais nesta terra. Qual é o momento para mim e para você? De vigiar e orar. Qual é o momento que nós estamos vivendo? É o momento glorioso que antecede a volta de Jesus Cristo. Eu estou tranquilo. Nenhum homem bomba vai chegar perto de mim para me explodir. Mas se ele chegar perto de mim e me explodir, ele pensa que vai para o paraíso, mas ele está enganado. Quem vai para o paraíso sou eu. Um dia eu fui pregar na Paz e Vida do Rio de Janeiro. Tinha um moço na porta, um árabe. Tinha um árabe me esperando. Eu converso com todo mundo. E eu comecei a conversar com esse árabe, ele me abraçava, me beijava. E ele falou o nome dele, Mohammed, não sei do que, um monte de nome árabe atrás, um nome desse tamanho. Ele me abraçava e me beijava. Ele dizia: eu sou palestino, eu sou da faixa de Gaza. Toda a minha família está lá na faixa de Gaza. E eu moro aqui no Rio de Janeiro. E eu liguei o rádio e te ouvi, gostei um dia, depois eu continuei ouvindo, aí um dia você pregou uma mensagem sobre Maomé e eu fiquei irado, eu fiquei com ódio de você falar aquelas coisas do profeta, a mensagem, eu fiquei com muito ódio de você, mas na noite seguinte eu estava lá ouvindo a mensagem. E na outra noite eu estava lá ouvindo a mensagem. E na outra noite eu estava lá ouvindo a mensagem. E eu estou aqui te abraçando, te beijando. Dizer para você que toda a minha família me desertou. Todos os meus parentes me abandonaram. Mas eu entreguei a vida para Jesus Cristo. Ele é o meu único Salvador. Agora eu quero que os meus parentes lá na faixa de Gaza se convertam também. Eu quero que eles também recebam Jesus como Salvador. Não pense você que esses árabes, os muçulmanos, os palestinos, não pense você que essas pessoas são más. Ah, eles são maus. Olha a serenidade com que eles enfrentam a morte. Olha a serenidade com que eles matam. Sem ódio, sem raiva. Ficam felizes. Se preparam para a morte como alguém que se prepara para uma festa de casamento. Eles estão crentes que nos matando prestam um serviço para Alá. Deus. Alá quer dizer Deus. Eles acreditam que vão direto para o paraíso. Eles desconhecem totalmente o ensinamento de Jesus Cristo, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O anticristo, o sistema dele está todo implantado na terra.
O mundo está vivendo não mais a última hora, mas o último minuto. Agora é a hora de quem está firme com Jesus, vigiar e orar. Agora é a hora de quem está desviado, voltar para Jesus Cristo. Agora é a hora de quem ainda não entregou a vida para Jesus, recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Vamos ficar todos de pé. Se você está no caminho, persevera. Porque Jesus disse, entre as profecias dos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Você está firme com Jesus? Persevera. Está mais ou menos? Se conserta. Está desviado? Volta para Jesus Cristo. Tem ouvido o Evangelho pela TV, pelo rádio, na rua, por folhetos, de várias maneiras, e ainda não entregou a vida para Jesus, e por acaso, se é que existe acaso, hoje está aqui, e ainda não entregou a vida para Jesus, é a hora de você entregar. Então eu vou fazer um convite agora, porque eu temo que nós estamos nos últimos segundos. Eu temo que a qualquer momento muitos vão ficar, porque estão desviados, e porque ainda não fizeram oficialmente uma coisa simples, que é entregar a vida para Jesus. Por isso que cada momento neste mundo, nós temos que dar oportunidade para as pessoas. Primeiramente, para quem ainda não entregou a vida para Jesus. Se você ainda não fez isso, você precisa fazer. Um dia eu fiz isso. Você precisa fazer isso. E não adianta querer entregar a vida para Jesus escondidinho aí atrás da multidão, não é? Aí na sua cadeira, no seu lugar, não adianta. Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A pessoa tem que ter coragem. Veja os muçulmanos. Olha só, nós muçulmanos sacrificamos a nós mesmos, nossas vidas, nossos filhos, nosso dinheiro em favor de Alá. Não adianta você querer entregar a vida para Jesus, escondido, escondida. Tem que ter coragem. Tem que abrir mão de tradição familiar. Tem que correr o risco de ser desprezado, desprezada pela tua família, rejeitado pelos teus amigos, pelas tuas amigas, ser zombado, escarnecido, escarnecida. Mas você tem que ter coragem de chegar na frente de todo mundo e dizer, Jesus Cristo é o meu único Salvador. Você tem que ter coragem de fazer isso. Se você ainda não fez, vai fazer agora. Vai fazer agora. E digo mais, fazendo isso agora, e havendo tempo, porque daquele dia e hora ninguém sabe, mas havendo tempo, você vai se tornar um pregador, uma pregadora da palavra de Deus. Se você entregar tua vida para Jesus agora, você vai dar muitos frutos, se houver tempo. Eu estava lá nos bastidores e veio um homem desse tamanho, 120 quilos. Hoje ele é pastor da Comunhão Plena em Curitiba. E ele falou, pastor, eu me converti te ouvindo pela rádio. Hoje já é um pastor e ganha almas para Jesus. Se você entregar tua vida para Jesus agora, e se ainda houver tempo, você também vai ganhar muitas almas para Jesus. Você vai dar muitos frutos para o reino de Deus. Mas você tem que tomar a sua decisão agora. Tem que ser uma decisão corajosa, frontal, pública. Tem que ser aquela decisão que você chega na frente de todo mundo, tendo todo mundo como testemunhas. Você tem que chegar e falar, eu entrego minha vida para Jesus. É isso que vale. Então o primeiro convite é esse, olhem todos para mim. Eu não sei quantos estão aqui e que precisam fazer isso. Nem sei quantos.
Mas se tiver uma só pessoa, é em você que o reino de Deus está altamente interessado. Por isso, olhe para mim, todos. Estamos vivendo já os últimos momentos. Ai de quem ficar. Porque se o mundo já está de pernas para o ar, você não tem ideia do que será a grande tribulação. E só vai passar pela grande tribulação quem não subir na volta de Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, a hora é agora. Olhem para mim, porque eu vou fazer o convite mais importante da tua vida. Quem aqui, sabendo que nós estamos vivendo já a última hora? Quem aqui, sabendo, sentindo, tendo a certeza que Jesus Cristo está voltando? Quem aqui quer entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Único, porque não há outro. Suficiente, porque quem tem Jesus não precisa de outro. Exclusivo, porque Deus não aceita outro caminho. É só por Ele. E eterno, porque por toda a eternidade você vai louvar a Deus dizendo: eu sou salvo, eu sou salva, fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje é a tua hora. Olhem todos para mim. Quem quer entregar a vida para Jesus, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Eu quero, pastor João Ribe. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Todos que querem, venham aqui para frente. Oh glória, isso, venha. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Você que ergueu a sua mão, peça licença e diga: eu tenho que ir lá na frente. Deixa eu passar. É o último minuto. Eu preciso chegar lá. Vem para frente. E enquanto essas pessoas estão vindo, qual é a preocupação do reino dos céus? É com relação aos desviados. As pessoas se desviam. Às vezes a pessoa se desvia porque enfraqueceu na fé. Às vezes a pessoa se desvia porque foi maltratada em alguma igreja. Ou desviaram com ela, ela foi excluída. Não sei o que aconteceu. Não sei se você se escandalizou, se você se decepcionou, ou se te mandaram embora. Eu só sei de uma coisa. Jesus Cristo disse assim: todo aquele e toda aquela que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus não desistiu de você. Ele nunca desiste de ninguém. Pedro o negou 3 vezes. Estava mais do que desviado. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e foi lá resgatar a vida de Pedro. Jesus nunca desiste de ninguém e Pedro se transformou numa bênção. Talvez você mesmo, você mesma se autodespreze. Não sou digno, não sou digna. Talvez você mesmo, você mesma se desvalorize. Mas a palavra de Deus diz que você vale mais do que todo ouro e toda a prata do mundo. O céu não abre mão de você. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, você que está sem igreja, Jesus Cristo está voltando. Você precisa ser ligado no corpo da igreja que vai subir para encontrar Jesus nos ares. Você não pode estar fora desse corpo. Então esse convite agora é para você que conhece a palavra de Deus, se afastou por algum motivo, não importa, mas hoje o Senhor Jesus está te chamando de volta. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga. Você que está afastado, afastada, saia do teu lugar, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem para cá, vem, filho pródigo, venha, filha pródiga, venha do jeito que você está. O céu está esperando por você. Venha, 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 venha. Venha, vem. Isso, vem. Vem do jeito que você está. Venha. Não fique no teu lugar, venha aqui para frente. Enquanto essas pessoas estão vindo, deixa eu chamar também aquele, aquela que está fraco na fé.
Deixa eu dizer uma coisa. Isso você vai responder agora com sinceridade, diretamente para Deus. Não para mim. Para mim não. Isso é entre você e Deus agora. Entre você e Deus. Você conhece a palavra. Você viu que verdadeiramente está tudo preparado para a terra começar o período da grande tribulação. Mas também já está tudo preparado para começar o arrebatamento da igreja. Para nós interessa o arrebatamento. Tribulação não. A tribulação é para quem vai ficar aí. Para nós o que interessa é o arrebatamento da igreja. Então agora, entre você e Deus. Se neste momento, nos 4 cantos da terra, inclusive aqui, as trombetas começassem a tocar, você tem certeza que nesse momento você subiria ou ficaria? Como é que está a tua vida? Porque hoje é a oportunidade de você colocar a tua vida espiritual em dia e se consertar com Deus. Não é vergonha nenhuma a pessoa dizer, eu estou fraco, eu estou fraca, eu acho que se Jesus voltasse agora, acho que eu não subia não, mas eu quero subir. Isso não é vergonha nenhuma você admitir, pelo contrário, vergonha é continuar escondido, escondida no meio da multidão, e a trombeta soar e você ficar, isso é vergonha. Mas chegar aqui na frente, confessando as limitações e fraquezas, e pedindo restauração, isso não é vergonha nenhuma. Então você que se sente fraco, fraca na fé, nós vamos orar por você. E o Senhor Jesus vai te restaurar. Ele vai te levantar. Hoje a tua vida vai ser renovada. Hoje você vai sair daqui outra pessoa. Então se você está sentindo o desejo de voltar àquela alegria do primeiro amor, saia do teu lugar. Vem aqui para frente agora. Pastor João Ribeiro, eu quero sentir a alegria do primeiro amor. Eu quero ter em mim a certeza do meu arrebatamento. Eu quero ter uma renovação completa com Deus agora. Eu quero sentir a alegria da salvação. Eu quero sair daqui hoje com essa certeza no meu coração. Então saia do teu lugar e venha aqui para frente. E vamos aplaudir muito o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. É isso que vai abalar São Paulo. É isso que vai abalar o Brasil. Pessoas que estão firmes mais do que os muçulmanos. Pessoas que não se envergonham do Evangelho de Cristo. Vem para cá. Isso vai chegando. Nós vamos agora orar. Você que está entregando a vida para Jesus, você que está se consertando com Jesus, você é capaz aqui publicamente de dobrar os teus joelhos diante do Senhor? Você que está voltando, você que quer renovação, você que está entregando a vida para Jesus, dobra os teus joelhos agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Você que está com a mão direita colocada sobre o teu coração, ore comigo, meu Deus e meu Pai. Tenha vergonha não, diga, meu Deus e meu Pai. Eu sei que esta é a hora e tudo já se cumpriu. Eu não quero ficar na terra. Eu quero subir no arrebatamento. E eu sei, mais do que ninguém, que a resposta está na vida e não no suicídio, não na morte, não na vingança. Eu creio que a minha vida eterna já foi conquistada quando o Senhor Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. E Ele mesmo ama tanto a vida que ressuscitou para me dar vida e vida de verdade. Meu Pai querido, meu Deus amado, eu confirmo diante do céu e diante da terra que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai querido, meu Deus bendito,
Trabalha em mim agora, com teu Espírito Santo. Retira de mim tudo que não te agrada. Me aperfeiçoa, Senhor, e me dá agora a alegria da minha salvação, a alegria do primeiro amor. Me sustenta, Senhor, na tua presença. Não me deixe desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não me deixe parar, nem voltar atrás. E se eu cair, me levanta, Senhor, me sustenta até o grande dia da tua volta. Confirma, Senhor, o meu nome agora no livro da vida do Cordeiro e me enche do teu Espírito, da tua presença, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.